Shalom, muito boa noite a todos vocês. Quero dar as boas-vindas aos meus amigos, aos meus irmãos, àqueles que me assistiram nesse momento, os que me assistiram amanhã. Desejo que o Eterno vos abençoe. Desde já eu quero solicitar também que vocês compartilhem esse vídeo com os vossos amigos e contatos para que essa mensagem possa alcançar mais corações. Nós estamos iniciando hoje uma nova série que se chama Desmontando os Sofismas. E hoje nós vamos trabalhar com um dos sofismas mais universais da cristandade, que é o que diz: estamos no tempo da graça e não no tempo da lei. Quero, portanto, desejar a vocês o melhor nesse momento e quero pedir o compartilhamento dessa nova série. Também quero apelar para que vocês assistam a série Cuidado com o Pecado de Rubem, que amanhã, quarta-feira, entrará no seu quarto estudo. Serão 6 estudos dedicados ao pecado de Rubem e como isso se relaciona com a Torá. Bom, mas como esse é um tema inaugural e a palavra principal dessa nova série são os sofismas, uma palavra pouco conhecida, embora os sofismas sejam universalmente aceitos, usados e sejam muito mais comuns do que se imaginam. Por exemplo, os sofismas são usados para justificar a ideologia de gênero, a crise econômica, a origem da igreja e a celebração de diversos festivais de origem pagãos, como a Páscoa cristã, o Natal, o primeiro do ano e outros festivais que entraram na igreja cristã sorrateiramente pela porta dos fundos, como se de origem sagrada se tratasse. E para justificar tudo isso, se empregam sofismas. Para o entendimento do que significa sofismas, eu recorro ao site www.significados.com.br/sofisma, ou sofismo, que declara: sofismo ou sofisma significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada como aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Atualmente, um discurso sofista é considerado uma argumentação que supostamente apresenta a verdade, mas sua real intenção reside na ideia do erro motivado por um comportamento capcioso numa tentativa de ludibriar e de enganar. Bem, infelizmente, é exatamente isso que ocorre com a declaração quase universal, surgida quando se proclama certos mandamentos que os cristãos não gostam de cumprir, como o que proíbe o consumo da carne do porco, paca ou pintado, o que exige a abstinência temporal do fermento durante as festas dos pães sem fermento, por exemplo, ou o que determina a santificação do sábado. Nesse momento, mesmo cristãos que dizimam e praticam outras coisas do chamado tempo da lei, e aqui eu abro aspas, porque ele não existe, levantam em uníssono a declaração: estamos no tempo da graça e não no tempo da lei, portanto, não precisamos cumprir essas coisas. Nosso estudo visa a desmontagem desse sofisma. Quero desejar boas-vindas a Érica Souza, a Eli Lobão e a Flávio Nunes de Moraes. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo para que ele possa alcançar outras pessoas. Ok. O argumento utilizado é como se existisse uma seta que cortasse o tempo em 2 fases distintas. O tempo da lei, quando os homens se salvavam por sua própria obediência à Torá,
e que teria durado até a morte do Messias e o tempo da graça, inaugurado pela sua ressurreição, quando a salvação passou a não depender mais de obras. A aparente lógica é que, se até o madeiro a dívida humana ainda não tinha sido paga, isso muda da morte do Messias para cá, com a dívida paga, e a necessidade da obediência cessa. O sofisma começa a se revelar quando se descobre que a maioria esmagadora dos cristãos evangélicos recua horrorizada diante da ideia da sacramentação do furto, do sequestro, da calúnia, do assassinato, da idolatria, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, do incesto ou do sexo livre, que são práticas igualmente condenadas naquilo que é chamado de o tempo da lei. Aí se descobre que o problema não é com a lei dada pelo Eterno a Moisés, cujos mandamentos que proíbem o assassinato, a homossexualidade, o incesto ou o adultério, são mantidos intactos pelas igrejas que afirmam que nós estamos agora vivendo no tempo da graça. Como se a graça obrigasse a alguma coisa e não a lei. É interessante notar que a graça oferece e a lei exige. Portanto, são coisas diferentes, sim, mas se harmonizam, como nós veremos em outras lives. É só quando se chega diante desses mandamentos, o que veda certas coisas que os cristãos gostam, como, por exemplo, comer carne de porco, trabalhar no sábado, ou comer fermento durante determinada época do ano, determinada pela Torá, que nesse caso proíbe durante 7 dias por ano, durante o período dos pães sem fermento. É só quando se chega diante desses mandamentos que a igreja não gosta de cumprir, é que aparece o tempo da graça. O tempo da graça não aparece quando é a hora de falar de dízimos e ofertas. O tempo da graça não aparece quando é a hora de condenar o adultério, o assassinato, etc. E o mais curioso é que mesmo ministérios que consideram o dízimo sagrado recorrem a isso quando esbarram diante de outros mandamentos. O pior, meus amados, é a falta de lógica na argumentação. Argumenta-se que o dízimo foi dado antes da lei, mas se ignora que a circuncisão também foi dada antes da lei promulgada no Sinai. O mesmo Abraão que deu o dízimo a Melquisedeque é o Abraão que circuncidou a Ismael e depois a seu filho Isaac, e ele mesmo fez a bripe. Conclui-se que o sofisma tem por objetivo apenas induzir ao erro de que a graça é uma revelação do Novo Testamento, tanto como a lei seria uma revelação do Primeiro Testamento. E que, assim como a graça não vigorava no tempo da lei, e aí nós vamos ver quão absurda é essa declaração, quando os homens seriam salvos por sua própria obediência. Da mesma maneira, a lei não mais vigora no tempo da graça, sendo os homens agora salvos apenas pelo mérito do Messias, e sem a necessidade ou o dever de obedecer à lei. Nesse caso, erra-se não em dizer que somos salvos apenas pelo mérito do Messias, mas em dizer que esse tipo de salvação começa agora, depois da manifestação do Messias, e não anteriormente, como logo nós veremos. O problema é que, embora haja verdades na declaração de que somos salvos só pelo mérito do Messias, também é verdade que isso não começou nem em João Batista, nem em Yeshua, nem na sua morte, nem na sua ressurreição. O sofisma ignora
O fato de que quando Adão comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que ele era proibido, nesse momento, ele passou a viver unicamente pela graça, porque ele já não merecia mais viver. Além disso, o ensino de que no Novo Testamento o homem era salvo por obras, perdão, no Velho Testamento o homem era salvo por obras, e no Novo Testamento ele é salvo por graça, revela um total desconhecimento da própria natureza da graça e do fato de que desde os dias de Moisés já se sabia que o homem é salvo não pelo que ele faz, mas pelo perdão que o Eterno lhe outorga. Por isso, a própria Torá, ensinando ao povo que ele era salvo por graça, instituiu o Yom HaPurim, o dia das expiações, que ocorre como estatuto perpétuo para Israel no 10º dia do 7º mês. Shaul, o apóstolo, lembra que Davi Hamelech, o rei Davi, já sabia que o homem é salvo unicamente pelo perdão gracioso dado pelo Eterno. E nós vamos ver para isso Romanos capítulo 4, versículos 6 ao 8. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Elohim imputa a justiça sem as obras. Atenção a isso. Bem-aventurado é o homem a quem o Eterno imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem Jeová não imputa o pecado. Romanos 4, 6 ao 8. Jô Quadros, muito obrigado, meu querido, pela sua presença. Rio Grande do Sul presente. Júnior Meniahu, bem-vindo. Soraya, Socorro Silva, bem-vinda. Não esqueçam de compartilhar essa live. Ela vai ser mais curta que o habitual. O objetivo é justamente isso. Logo, nós acabamos de ler Romanos 4, 6 ao 8, que diz que bem-aventurado é o homem a quem o Eterno imputa pecado. Isso nos dias de Davi. Portanto, a salvação de Davi não foi através da lei, foi através da graça. A salvação sempre dependeu do Eterno cobrir o pecado do homem. Ela jamais dependeu da obediência do homem, ainda que o temor do Eterno seja um dever de todo homem, e um dever que o induz à obediência, como diz a palavra em Cohelete, ou Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Elohim e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Mas é preciso lembrar que dever não salva, pois todos precisam de perdão, uma vez que a sua obediência é finita, é imperfeita, é inconstante e é marcada também pela transgressão e pelo pecado. De fato, você pode fazer o seu ano bíblico com um caderno e um lápis na mão e anotar todas as ocorrências da palavra lei e todas as ocorrências da palavra graça, e você nunca vai encontrar a base do sofisma, tempo da lei e tempo da graça. Essas orações não existem nas Escrituras. São sofismas antibibliosos criados para manter as pessoas afastadas da santidade da Torá. O sofisma de que entramos no tempo da graça depois do madeiro, que é usado apenas como desculpa para a rejeição de certos mandamentos não quistos pela cristandade, passa por alto o fato de que, embora a palavra grega charis, correspondente à graça, apareça 136 vezes na Brit Hadashah ou Novo Testamento grego, a palavra ren, que é hebraica,
aparece 56 vezes no Tanakh hebraico ou o Primeiro Testamento. Ambas as palavras, meus amados, são usadas tanto para se referir ao favor divino em favor do homem, como ao favor do homem em relação a seus semelhantes. Esse sofisma ignora igualmente que o primeiro homem a mencionar a palavra graça não é nada mais e nada menos que o redator da lei, Moshe Rabbeinu, o homem da lei. O que faz todo sentido, porque a lei foi dada para que a graça seja requerida, e a graça é dada para que as exigências da Torá sejam cumpridas. Desde logo estamos falando das exigências da lei cumpridas no Messias. Por quê? Porque a nossa obediência, como eu já disse, é imperfeita e incapaz de garantir a nossa redenção. Aliás, ela não foi dada para que nós obedeçamos a Torá e sejamos redimidos por ela, mas para que Mashiach cumpra a Torá e pela sua obediência nós sejamos remidos. E é Noah que diz, Noah matzah be'enei Yehová. Noah matzah, Noah encontrou, Noé achou. E o que ele achou? Be'enei, diante dos olhos de Jeová, ele achou o quê? Graça. Noah matzah ren be'enei Jeová. Noé achou graça diante dos olhos do Eterno. Assim, o fato de que a graça salvadora de Elohim se ha manifestado a todos os homens, conforme declara o apóstolo Paulo em Tito 2,11, nada tem a ver com o tempo da graça, já que a graça é eterna, mas apenas com a sua manifestação a cada um de nós, que é algo temporal. Por fim, cabe uma declaração de Shaul, que serve como uma pá de cal, que sepulta as pretensões antinomistas de que agora nós vivemos no tempo da graça e de que, na verdade, e a declaração é de que, na verdade, nós recebemos graça antes dos tempos eternos. E é por ela que nós somos salvos desde os dias de Adão, que comeu do fruto proibido. Desde os dias de Moisés, que feriu a rocha contra a vontade do Eterno, quebrando o mandamento. Desde os dias de Davi, que quebrou o mandamento, adulterando com Batseba e mandando matar o seu marido. Desde os dias de Shaul, que blasfemou e participou do horrendo lixamento de Estevão. Estamos sempre sob o cuidado daquele que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Yeshua HaMashiach, antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, versículo 9. Logo, meus amados, a graça sempre existiu, antes mesmo da lei ter sido outorgada. E nossa obediência não é para a salvação, mas é fruto da salvação. Nunca houve um tempo em que a lei salvou. A salvação sempre foi por graça, graça eterna, livre, soberana, irresistível e preservadora. A obediência à lei acompanha os salvos, mas não para a sua salvação, sim para que o caráter dele se harmonize com o caráter do Eterno, posto que a obediência para a salvação é a do Messias, não a nossa. Assim, a próxima vez que alguém lhe disser que agora não precisa guardar a lei porque estamos no tempo da graça, faça lembrar a essa pessoa que nunca existiu um tempo em que a graça não existisse, que ele está sofismando por vontade própria ou simplesmente ignorando a palavra, sofismando pela palavra de outros. Shalom. E assim se vai mais um sofisma. Curta e compartilhe esse vídeo e abençoe esse ministério através do seu compartilhamento e da sua divulgação. Que o Eterno vos abençoe
muito, muito obrigado. Shalom Aleichem.